acho que falta bastante coisa, né? Sendo a Avenida Paulista o que representa, tem vários itens, a começar pelas, não tem mais lixeira aqui, a gente quer né, fazer a deposição do lixo de forma correta, nem lixeira, é uma avenida que tinha que ser muito bem cuidada, exemplo para o país inteiro de beleza, de higiene, de muita coisa aqui, né? Na minha concepção falta bastante coisa. Sim, na minha concepção, isso aqui tem a iluminação, a Paulista, na hora que entra a luminosidade, a luz, né, que é ligada pela, acho que é fotovoltaica, né? Ela acende tarde, mal iluminada, isso daqui. Isso aqui tinha que ser um brilho, né? Isso é na minha visão. Na verdade é falta de cuidado. Os público também colabora com o lixo, porque dá muito rato se não for o público jogar tudo na lixeira. Aí a cidade mantém limpo, mas o público também é o culpado também. Os lixos pequenos, esse negócio, agora for lixo de firma, alguma coisa de restaurante grande assim, aí eles têm que pôr para fora só na base à noite, só para o lixeiro, né, levar, né, esses grandes. Agora esses lixos pequenos, o público mesmo tem que jogar na lixeira. Gosto de trabalhar aqui no centro, que é próximo onde eu moro. Aqui já foi bom, assim, para passear já foi muito bom, não tinha muito roubo, essas coisas, mas hoje está um perigo, porque eles cuidaram muito, já deixaram as pessoas tomar conta, pessoal de rua tomar conta, e muito tráfico, essas coisas aí. E já relaxou. Se eles cuidassem desde o começo, eles cortassem, aí não tinham, né? Mas como já deixou já passar muito tempo, aí pode até ser que volta ao normal, mas vai demorar, né? Coisa bem maravilhosa, digamos assim, porque muito mais gente na rua, mais tranquilo, sem muito medo. Logicamente que tinha os seus roubos, mas era bem mais tranquilo. Uns 10 a 15 anos pra cá, mais ou menos. Foi indo, eles até reformaram a praça toda, mas aí conforme foi passando, eles foram meio que trocando os prefeitos, mas não evoluía, né? De manutenção do centro. Aí acabou, além de juntar por causa da pandemia, o centro em si foi deixando de lado as coisas, as manutenções foi deixando de lado e acabou não tendo a sensação que a gente está dentro do lixão, né? Porque apesar da manutenção do pessoal da limpeza, mas como cresceu muito morador de rua, então você sai do metrô, o cheiro ruim já vem de longe, né? Então fica a sensação que você está dentro do lixão. Já presenciei muito essas lixeiras, as lixeiras ali, e a pessoa joga no chão, mas não joga no coisa. Já ouvi falar tem um funcionário para isso, para limpar o chão. Quer dizer, uma consciência ridícula, né? Porque custa jogar dentro da lixeira né? Por mais que tenha a pessoa da limpeza, mas se cada um tiver a sua consciência, fica tudo limpo. Esperança eu tenho, né? Mas precisa parar um pouco dessa briga política, né? Essa briga de esquerda, direita, e tentar se unir por um motivo só, que é o bem do Estado, do Brasil, né? Para cuidar. A partir do momento que parar essa briga e caminhar junto, aí vamos ter um pouco mais de esperança. Olha só, vocês já perceberam que eu estou aqui na região central, em frente à subprefeitura da Sé. Por aqui, nessa região, ela é composta por 8 distritos. Moram 420 mil pessoas, mas adivinhem, 2 milhões de pessoas passam todos os dias aqui pelas ruas do centro. Sabe qual é o maior problema aqui na região central? O maior embate que a prefeitura tem enfrentado todos os dias? O lixo. O lixo produzido e gerado pelas pessoas, pelo comércio e que precisa ser solucionado. Eu vou conversar agora com o Coronel Camilo, ele que é o subprefeito, ele que organiza toda essa região central, desde a parte de zeladoria até essa questão do lixo, que já está sendo sanada, e é com ele que eu converso agora. Vamos lá?
Muito bem, olha, cidade dentro de outra cidade. Eu estou aqui na subprefeitura da Sé, vou conversar com o Coronel Camilo, que é o subprefeito. Muito obrigada por ter recebido a gente aqui na subprefeitura. Eu já começo te perguntando, né? Quantos bairros são acoplados aqui na subprefeitura da Sé e qual é a população dessa região? Vamos lá, Gabi, aqui é um grande desafio, é realmente uma cidade dentro de outra cidade. Nós temos 8 distritos, temos 430 mil pessoas que são residentes e temos 2 milhões de pessoas que frequentam o centro, ou para trabalhar, ou para se divertir, né, ou para passear, ou para algum tipo de serviço, mas a frequência é muito grande. Né? O centro de São Paulo, toda essa região, funciona 24 horas? Uma grande parte funciona 24 horas e nós estamos querendo que todo ele funcione 24 horas. E quais são os desafios, então, para cuidar desses 8 distritos? O grande desafio aqui é a desordem urbana, não tenha dúvida nenhuma. Nós vivemos um momento de pandemia em que todas as pessoas procuraram o centro, porque aqui o centro é acolhedor. O centro você tem tudo na rua. Você tem dinheiro, você tem vacina, você tem médico, você tem comida, você tem barraca, você tem... Então, naquele momento em que você saiu da rua, nem um restaurante aberto, nada, as pessoas até de outras áreas da cidade, aliás, um dado importante, 60% das pessoas que estão na situação de rua aqui em São Paulo não são daqui, não são da cidade de São Paulo, não são da cidade, são de fora da cidade, de outros estados e de outros países. E aqui é super acolhedor, né? Que tem 20 mil vagas de acolhimento, ainda tem vaga de acolhimento na maioria dos serviços, né? Apesar de que a população em situação de rua é maior que isso, chega a 32 mil, mas nem todo mundo procura esse atendimento. Muita gente não quer sair da rua, até por causa desse acolhimento. Então, você tem aqui muita solidariedade das pessoas que vêm distribuir comida. Por exemplo, não é incomum você chegar na Praça da Sé e você ter 3 ou 4 pontos de pessoas distribuindo comida. Né? Então é bacana ver que a solidariedade traz para a gente um problema, porque só fazem a distribuição, não cuidam da limpeza, né? Que acabam. Mas é importante, a solidariedade é importante. Então aqui, o maior problema que eu tenho hoje na Sé é o lixo. Né? Vamos primeiro deixar bem claro aqui, né? A posição do nosso prefeito Ricardo Nunes, ele definiu 2 linhas, acolhimento das pessoas e depois ordenamento da cidade. Então a ideia é ordenar a cidade, fazer com que a cidade volte a ser uma cidade de todos, das pessoas em situação de rua, das pessoas em situação de uso problemático de drogas, mas também do morador, do comerciante, do turista, daquele que vem a passeio. Então a ideia é transformar o centro de São Paulo desta forma. E foi para isso que ele me convidou, já tinha convidado o Coronel Salles, que agora é vereador, que fez um excelente trabalho, eu estou dando continuidade, e a gente fez um planejamento também para conseguir aumentar esse braço aqui do Estado. Então o problema maior, tirando as pessoas que a gente precisa cuidar, é o lixo. Então a gente já está trabalhando forte nisso. Como é que vocês estão trabalhando? Como é que vocês têm recolhido o lixo? Então, como tem feito um trabalho cultural também com as pessoas? Olha, não deixa o lixo na rua, não joguem, né? Porque aqui você pega também a região da 25 de março, né? Também. Que ali também no final do dia, ali, o entorno do Mercadão, que tem aqueles depósitos de frutas, né? Que são os distribuidores. Então, tem alguns lugares aqui que a gente chama de lixo rico, né? Então tem a Santa Efigênia, por exemplo. Todo mundo, os catadores querem aquele lixo, porque equipamentos eletrônicos. Você pega também a região da José Paulino, a região da 25 de março, tecido, brinquedo. Então, esse lixo é um lixo muito procurado pelos catadores. Mas a gente está fazendo um trabalho muito forte aqui com as empresas. Mas vamos voltar só um pouquinho de como que a gente fez aqui no centro. A gente fez um planejamento estratégico mesmo, definiu missão, visão, valores, definimos políticas, né? Chamamos todas as empresas que trabalham, a Secretaria Selimp, que é a Secretaria de Limpeza Urbana, chamamos também a SP Regula, que é responsável pelos contratos, fizemos reuniões, estamos montando aqui uma nova sistemática de coleta de lixo. Então, em vez de passar só num determinado horário, né, isso é possível no centro, talvez não seja possível em toda a subprefeitura, mas aqui é possível, pela quantidade de estrutura que as empresas precisam aqui, porque o lixo é muito. Só para ter uma ideia, são 600 toneladas por dia de lixo. Por dia? Por dia, só na região centro. Então é muito lixo. Então o que a gente combinou aqui com as empresas? Eles vão fazer uma forma diferente, eles vão passar o tempo todo. Então não vai passar só de noite. As empresas
estão se organizando e vão fazer passagens a cada 2, 3 horas, um caminhão vai estar recolhendo o lixo. Ao mesmo tempo que você falou, fizemos uma campanha com todos os geradores, pequenos e grandes geradores e toda a população de uma maneira geral, para que elas só entreguem o lixo quando o caminhão estiver passando. Uma ideia que não se coloque mais o lixo aqui na rua. Chega lá, ó, vou pôr na rua e quando o caminhão passa ele pega. Não, o comerciante espera, fica com o lixo dentro do seu estabelecimento e na hora que passar o caminhão ele entrega para o caminhão. Esse lixo também nós não estamos tirando o trabalho dos catadores. Entendeu? A área social está fazendo um trabalho dos catadores para levá-los para as cooperativas, porque essas cooperativas, o lixo também não é jogado fora, tudo que é pego aqui. Isso que eu ia te perguntar, existe coleta seletiva, existe um trabalho de reciclagem que é feito, porque 600 toneladas dá para se reaproveitar bastante coisa. Vai tudo para a cooperativa. Lá eles separam, né, o que é lixo orgânico, o que não precisa, e eles também atraem esses catadores, essas pessoas para se cooperar, para trabalhar nessas cooperativas. Então, não é descartado o lixo, não é simplesmente jogar fora, né? Eles são totalmente, a maioria, né, a grande parte é reciclável. Então, mudando dessa questão do lixo, né, que 600 toneladas, mas está sendo providenciado aí para manter o centro um pouco limpo, né, de fato, como ele merece, né? Quantas praças o senhor tem aqui em todos os 8 distritos? Como é que está sendo feita essa zeladoria? Choveu muito, né? Nesses últimos tempos. O mato, quando termina uma região, que você vai começar a próxima, já tem que voltar de novo porque o mato cresceu. E não sei exatamente o número de praças. Eu sei que nós reformamos já 42, né? Fizemos 19, depois eu te passo o número exato, mas revitalizamos 19, o Coronel Salles começou, a gente está dando continuidade, né? Nós estamos revitalizando todas as praças, tem um plano de você ir mexendo em todas elas. E agora uma novidade boa também, né? Nós vamos incrementar a atividade delegada. A atividade delegada é aquela que o policial trabalha na folga para a prefeitura, por adesão, só se ele quiser, mas tinham 1.200 vagas na cidade toda. E o prefeito autorizou mais 1.200 nas subprefeituras centrais, né? Sé, Lapa, Moca, aqui principalmente é da Sé. Então a gente deve ter um incremento muito grande para cuidar da cidade, porque eu tenho um problema muito sério aqui que é o retrabalho. A gente revitaliza uma praça, conserta todos os equipamentos e daqui a um mês uma parte já está destruída, né? Infelizmente. As pessoas não têm o sentimento de pertencimento grande no centro de São Paulo. Como vem muita gente de outros lugares, é mais difícil a gente conseguir manter esse sentimento de pertencimento, de cuidar das coisas. As câmeras de segurança pegam esses vândalos? Pegam, mas hoje o sistema está sendo trocado, né? O City Câmeras, que ainda está em funcionamento, ele não está sendo atualizado. E tem agora um novo programa que é o Smart Sampa, que vão colocar 20.000 câmeras na cidade de São Paulo, a maioria delas no centro de São Paulo. Que é aquela que tem reconhecimento facial. Reconhecimento facial, inteligência artificial, estuda comportamento, né? Vai conseguir identificar pessoas desaparecidas, criança na rua, situações anormais. E a sede vai ser justamente aqui, vai ser ali no Anhangabaú, né? No prédio dos Correios. Vai revitalizar tremendamente ali, a situação do centro vai melhorar. Então a gente percebe, inclusive, investimentos de retrofit que estão sendo feitos no centro. Tem aquele programa Todos pelo Centro, né, que ofereceu, inclusive, subsídio, né, para os donos de prédios antigos, para dar uma reformada e trazer vida, né? Acho que é um conjunto, né, incluindo a subprefeitura. Então, e quando a gente ordena a cidade, atrai mais isso, atrai mais investimento. Então, esse trabalho da prefeitura, ele é bom para todos nós, né, mas é bom principalmente para o cidadão. Não só o que mora, mas o que frequenta aqui. Eu, por exemplo, adoro o centro. Vamos falar um pouquinho da minha história no centro. Eu vim trabalhar aqui com 14 anos como menor aprendiz na Rua dos Andrades, na Santa Efigênia. Depois entrei na polícia, quando saí tenente, escolhi os 3 batalhões, 7º, 11 e 11º para 7, 13, 11 e 13, que são os 3 batalhões, e vim trabalhar no 7º. Depois, quando fui promovido a coronel em 2007, escolhi trabalhar no centro. Fiquei 2 anos comandando aqui a região centro. E como comandante-geral, continuei dando uma atenção muito grande para o centro, porque eu frequentava aqui, o comando é aqui, a secretaria é aqui. Coronel, em qual momento o senhor acha que o centro de São Paulo se perdeu, assim, que começou
as coisas começaram a ir mal aqui nessa região, porque assim como o senhor, eu também tenho uma história aqui no centro e durante minha faculdade, eu tinha um café dentro do metrô São Bento, embaixo ali do Mosteiro. Meu café chamava até Mosteiro. Depois tive um café na Santa Ifigênia. Até 2015 eu estive aqui nessa região e durante esse período a gente viu o que foi acontecendo pelo centro. O centro começou a ficar um lugar perigoso, começaram a ter muitos assaltos, a gente começa a ver que as pessoas começam a desistir de ir para o centro, começam a ficarem com medo de frequentar mesmo aqui. Como trazer de volta, por exemplo, eu me recordo que a Bolsa de Valores era muito ativa, então tinha os happy hours aqui dentro da Rua da Bolsa mesmo, aqui na 15 de novembro. Hoje a gente não vê mais muito isso, né? Estamos trabalhando para voltar. Para resgatar essa vida, o senhor falou, o pertencimento. Tá sendo feito um trabalho muito, muito bom pelo Fabrício Cobra. Fabrício Cobra é o nosso secretário da Casa Civil, ele é o nosso secretário de projetos, é o Fernando Schucre. O que eles estão fazendo? Eles são os responsáveis pelo Todos pelo Centro, né? Eu acho que seria interessante uma conversa com eles, mas eles estão tentando trazer tudo para cá de novo, para que o centro volte a pulsar. Então a visão de futuro é que em pouco tempo o centro a gente vai encontrar pessoas tocando na rua, vai encontrar eventos, vai encontrar bares, né? Não só de vez em quando, mas fixos, né? Estamos tentando atrair para que eles voltem para a região centro. Mas voltando à sua questão, eu acho que quem fez um trabalho muito forte aqui foi Serra Kassab, né? Com a cidade limpa. Eu acho que até 2012 a cidade ia num crescendo fantástico. A gente falava, vai ficar maravilhoso o centro. E de repente isso, com a mudança política, mudou o governo, você acabou perdendo isso, né? E aí se deu mais atenção para a ocupação do centro, né? Ou seja, se permitiu a ocupação do espaço público de forma não ordenada, né? E autorizada pelo poder municipal. Isso foi muito ruim. Na minha visão foi muito ruim. Então você permitiu em todo lugar que se tivesse comércio onde não deveria, né? Feiras onde não seria o mais indicado. Então você tinha sempre uma equipe muito técnica, planejando bem cada coisa do centro. E de repente você deixou tudo, aí nós começamos a perder o centro. Por quê? Porque quando você deixa uma ocupação desordenada, né, vamos falar um pouquinho da teoria das janelas quebradas. Quando você tem um espaço desordenado, ele é um convite a mais degradação, e isso é um espaço que o criminoso quer. O criminoso quer o quê? Ambiente sujo, mal iluminado, onde ele pode, desordenado, com muita desordem, onde ele possa se esconder. Então quando você tem um centro desse jeito, aí você atrai esses criminosos. Então aqui no centro voltou a ter o trombadinha, voltou a ter gangue, voltou a ter... As empresas começaram a ir embora, começaram a migrar para Berrini, para Faria Lima. E às vezes a gente não tem como não dar razão, falar, meu empregado não consegue sair à noite e ir para o metrô, como é que eu vou deixar minha empresa aqui? Eu dependo do meu colaborador, né? Então isso precisa ser resgatado. Então eu acho que de lá para cá o centro... E aí nós tivemos um agravante sem tamanho, que foi a pandemia. O que aconteceu? Nós tínhamos uma cidade que poderia voltar, né, a ser regrada com mais facilidade, mas veio a pandemia onde se permitiu mesmo, aí o poder público permitiu, porque todo mundo saiu da rua, e essas pessoas em situação de rua, elas não tinham mais onde nem se alimentar, porque muitos estão no centro, desses 32 mil que existem, porque aqui tem alimento. Aliás, nós temos a pessoa em situação de rua, e a gente chama aqui, nós temos a pessoa na rua. A pessoa na rua é aquele que tem casa, vem para o centro, passa o dia aqui, se alimenta, come, fica por aqui, de noite volta para casa. Ele não mora na rua, morador de rua, mas né? ele fica na rua o dia inteiro, de... né? Porque aqui ele tem tudo, né? A pessoa dá dinheiro, dá comida, dá assistência, toma vacina. Então tem pessoas que fazem isso. Então quando veio a pandemia você teve uma ocupação permitida pelo Estado, o Estado que eu digo, o município, o Estado, União. Então você deixou todo mundo ficar na rua de forma desordenada. Eu lembro muito que eu estava na Secretaria de Segurança e ali no Largo São Francisco você teve uma invasão de barracas. Eu lembro. Né, por todo mundo, porque ali era seguro ficar de noite. Agora não pode mais, né, para barraca na cidade. Em tese, não pode. Né? Por que a barraca ela precisa ser desmontada? Primeiro porque o espaço público é de todos nós. Né? Ninguém tem direito de morar na rua. Tem um artigo muito bem escrito pelo Dr. Nalini, Renato Nalini, que é
foi presidente do tribunal e hoje é do conselho aí dos registrais, né, do pessoal de cartório. Mas ele escreve muito bem, ele falou, o espaço não pode ser privatizado por quem quer que seja, o espaço é público, é de todo mundo. E é isso que o decreto faz. O decreto faz com que ele desmonte a barraca durante o dia e fique o espaço livre para quem quiser passar. Então a gente começou a fazer isso fortemente. No começo eu vim para cá em fevereiro, final de fevereiro a gente começou fortemente. Aí eu tive que parar um mês por causa de uma ação judicial. Essa ação faz pouco tempo aí que ela foi cassada, liminar, então voltamos novamente a desmontar as barracas. Então o que a gente faz? De novo, primeiro cuidamos das pessoas. Eu não faço uma ação de zeladoria sem antes comunicar a assistência social para que faça a abordagem e ver se aquelas pessoas querem acolhimento. Aí as pessoas não querem, não tem problema, pode ficar lá. E aí eu vou lá, faço a zeladoria do espaço. Então eu peço para que eles desmontem as barracas, peguem os seus pertences, eles se afastam mesmo, fica a 2, 3 metros. Aí a gente cata todo o lixo, né, porque a barraca também, vamos explicar por que a barraca também é um problema. Porque no começo ele cuida da barraca, aí ele acostuma a ficar na rua, fica deitado, às vezes faz consumo de álcool, e aí ele começa a não cuidar tanto da barraca. Então no primeiro momento ele sai longe para fazer as necessidades ou vai num bar. E quando vai passando o tempo ele vai fazendo mais próximo e chega a fazer até do lado da barraca. Então você passa a estar aquele cheiro ruim, né? E aí por que a zeladoria é importante? Eles desmontam, pegam os pertences, a gente cata todo aquele lixo, limpa aquele espaço, passa inclusive produto de limpeza às vezes, porque o cheiro é muito forte, e você deixa aquele ambiente salubre de novo, para ele mesmo, e ele fica do lado, daqui a pouco ele volta para lá. Então, nós fazemos isso e pedimos para desmontar a barraca. E tem um outro problema da barraca que acontece aqui no centro. Os infratores da lei estão correndo da polícia e obrigam as pessoas em situação de risco a ficar com o celular. Esconde aí, né, guarda aí, e eles ficam com medo de dizer para a polícia que está ali. Aí às vezes droga também, estão passando com droga, jogam ali dentro da barraca, os traficantes quando vê a polícia, e obrigam que as pessoas em situação de rua fiquem caladas, e aí a polícia não vê, passa ali, vê a barraca. Então a barraca ela tem que ser desmontada por vários fatores. E principalmente porque quando você está passando, você cidadão, se você vê uma barraca, às vezes você fica preocupado, você não sabe o que tem dentro. Quando a barraca está desmontada, você primeiro que dá visibilidade às pessoas em situação de rua. Elas precisam ser vistas, nós precisamos cuidar dessas pessoas. A gente não pode passar ao largo disso. As pessoas em situação de rua, não pode ser banalizada essa situação. Não é digno ficar na rua. Não tem banheiro, não tem lugar para comer, não tem lugar para descansar. Não é digno ficar na rua. Por mais que tenha acolhimento. Acolhimento vai ser dado na Vila Reencontro, num abrigo, no hotel social, num lugar onde ele tenha dignidade. Bom, mas quando você passa de um lado e você vê, você não fica com tanto receio de você passar e ver algum monte de barco que você não sabe o que tem ali. Então tudo isso ajuda a cidade a se organizar e no fim acaba ajudando na segurança pública. O senhor tem obras acontecendo nesse momento aqui na região? Tem grandes obras, né? Vamos fazer uma obra lá na Praça Princesa Isabel, que ela foi transformada em parque, ainda está comigo. Nós estamos terminando uma obra. Né? Os vereadores aprovaram e aí ela vai passar para a Secretaria do Verde e Meio Ambiente. E tem uma obra interessantíssima aqui no Triângulo Histórico. Todos os calçadões, vai trocar, né, essa calçada portuguesa aí, vai pôr um novo piso. Então está sendo feito agora, não vai, né, tem até um canteiro de obras na Praça do Patriarca, outro no Largo São Bento, e todo esse centro ele vai ser revitalizado. Então a gente vai ganhar um centro novo, como aconteceu com a Paulista, que trocou todas as calçadas, aqui também vai acontecer. Nova iluminação, nova calçada, e aí inclusive com incentivos, aí vai entrar toda a parte cultural, trazer eventos para cá. Então isso já está em andamento, não é tão rápido, né? Não dá para fazer, 2 anos. Então deve terminar no final do ano que vem. Né? E isso o que está sendo feito? Aqui todo mundo vem e fura, a gente brinca que todo mundo vem e fura. Vem a companhia de água, a companhia de energia, a companhia de telefone. Então o que está sendo feito aqui? Uma única vala no meio da rua, onde todos os serviços são colocados no mesmo lugar. Né? E aí você tem as tampas de inspeção que servem para todo mundo. Então não vai ficar mais destruindo a calçada cada vez, tudo por baixo. Aqui a iluminação já é por baixo. Nós vamos ter temporariamente agora, porque a gente quer revitalizar mais fácil, vai ter
varais com iluminação para melhorar a iluminação em alguns lugares, porque aqui tem lugar com iluminação histórica. Esses postes serão estudados para que se mantenha aquele poste ornamental, mas se aumenta a capacidade. Isso tem na Europa, tem em alguns lugares, eles mantêm o poste ornamental, só que a iluminação é forte. Mas enquanto isso não é feito, que vai ser feito junto com as calçadas, nós vamos ter um varal, né, que a gente chama, né, prendendo a iluminação aqui no centro. O senhor tem esperança que o centro de São Paulo deve voltar, né, a ter o protagonismo que sempre teve aqui na nossa cidade? Não, eu tenho certeza que vai voltar. Eu gosto muito do centro, ele já está melhorando, as pessoas já trazem esse feedback para a gente. Eu acredito que é questão aí de, acho que até o final da gestão, nós teremos um centro muito melhor do que ele foi. Não sei se conseguiremos resolver todos os problemas, mas o apoio do prefeito é fantástico. O prefeito Ricardo Nunes nos autorizou a aditivar todos os contratos de serviço. Eu tenho aqui uns 50 contratos de serviços, né? Alguns também que a própria secretaria faz e nos fornece mão de obra. Eu tenho aqui, por exemplo, 250 funcionários, tenho próximo de 3.000 terceirizados, né? Então, assim, recurso não falta, vontade não falta, ideias também não faltam. Então, esse ordenamento também vai ajudar tudo isso, e aqui devem entrar em parceria conosco, Secretaria da Cultura, Secretaria do Turismo, Secretaria de Esportes, trazendo eventos e fazendo São Paulo pulsar novamente. E a gente também até jogou uma ideia para eles. Não vamos esperar o centro ficar bom para começar a fazer. Então a ideia que eu dei é o seguinte: vê onde você quer fazer o evento e eu te dou estrutura para aquele local se ele não tiver. Para quê? Para fomentar, né? Então não ficar aguardando, né, uma coisa para fazer a outra. Vamos fazendo e aí ele vai acontecendo, porque quando eu trago o evento, e aí eu vou falar agora pelo lado da segurança, o evento traz movimento e movimento traz segurança. Quando eu tenho um ambiente vazio, eu tenho insegurança. Então se eu tenho um centro abandonado de noite, ele é inseguro. Se eu tenho eventos pela cidade, escolas, bares, eventos mesmo na rua, né, isso traz movimento. E esse movimento as pessoas estão olhando mais pelo espaço e o marginal acaba não tendo muita oportunidade para cometer o delito. O paulistano pode acreditar no prefeito Ricardo Nunes e nas suas palavras de que o centro de São Paulo vai voltar então a viver, a ser um lugar seguro para se divertir e até mesmo para trabalhar? 100%. O que está sendo feito de investimento no centro de São Paulo é fantástico, né? Então nós vamos ter um centro diferente para as pessoas, a gente vai poder conviver, vir para cá, ir num bom restaurante, vir de metrô. Isso vai acontecer em muito breve e pode acreditar, eu acredito 100% nisso. Nós somos a maior rádio digital com jornalismo regional do estado de São Paulo.